No vídeo de hoje, nós vamos descobrir qual é a melhor opção de açúcar para a sua dieta. Açúcar cristal, refinado, mascavo, demerara ou de coco. Será que dá para incluir alimentos açucarados e ainda manter uma alimentação saudável? O consumo excessivo de açúcar é prejudicial, isso é um fato. Ele aumenta as calorias da dieta, faz com que o paladar fique cada vez mais acostumado ao doce e ainda toma o lugar de nutrientes importantes no prato do dia a dia. Hoje vamos entender o que realmente é o açúcar que está consumindo e de onde ele vem. O termo açúcar é bem amplo e se refere a vários tipos de carboidratos naturalmente presentes nos alimentos. Nem todo açúcar é igual, e conhecer as diferenças é essencial para fazer boas escolhas no seu dia a dia. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica de saúde e ative o sininho para receber as notificações. Aproveite para compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Um dos principais tipos de açúcar é a sacarose, presente naturalmente nas frutas, mas também em uma planta bem conhecida, a cana-de-açúcar. É justamente da cana que se extrai a maior parte da sacarose usada na fabricação dos diversos tipos de açúcar disponíveis no mercado. Tudo começa nas plantações de cana-de-açúcar, onde o suco da planta é retirado por meio de um processo industrial. Se você já experimentou o caldo de cana, deve se lembrar de como ele é docinho. Após a extração, o bagaço que sobra é queimado nas caldeiras das usinas para gerar energia. Já o caldo da cana é peneirado para eliminar impurezas, depois cozido e concentrado até se transformar em um líquido espesso e amarronzado. É a partir desse caldo grosso que, depois de uma segunda secagem, nascem os protagonistas da nossa história, os vários tipos de açúcar. Após a secagem do caldo bruto da cana-de-açúcar, surgem os grãos do açúcar mascavo. Ele é muito conhecido por ser mais natural, e por isso, muita gente acredita que seja mais saudável. De fato, o açúcar mascavo é o que mais conserva as características originais da cana, como a cor, as vitaminas e os minerais presentes no caldo. Mas se ele preserva essas características, isso também significa que mantém o alto teor de sacarose e o açúcar propriamente dito. É a sacarose que concentra as calorias do açúcar. Ou seja, mesmo contendo mais nutrientes do que os outros tipos, o mascavo ainda é um alimento altamente calórico. E se você está se perguntando se vale a pena consumir um açúcar calórico só por causa dessas vitaminas e minerais, calma, que já vamos falar sobre isso. Antes, vamos entender o que muda no açúcar demerara, cristal e refinado. Vamos começar com o demerara. O açúcar demerara tem aparência semelhante ao mascavo. Ele também apresenta uma coloração amarronzada, mas existem algumas diferenças importantes entre os dois tipos. A primeira diferença é que o demerara passa por um processo extra de purificação. Ainda antes do cozimento e da concentração do caldo da cana, é adicionado hidróxido de cálcio à mistura. Depois disso, ele ainda passa por uma etapa de cristalização. É por isso que o demerara tem aquele aspecto de flocos cristalizados, diferente do mascavo, que tem uma textura mais terrosa e úmida. As etapas adicionais de processamento fazem com que o demerara perca parte das vitaminas e minerais. Por isso, apesar da semelhança na cor e na origem, ele é o irmão menos nutritivo do açúcar mascavo. Nós estamos falando apenas de vitaminas e minerais, porque, mesmo após ser purificado e cristalizado, o açúcar demerara mantém praticamente a mesma concentração de sacarose. Ou seja, seu valor calórico continua semelhante ao do açúcar mascavo. Se considerarmos o demerara como um irmão pobre, os próximos açúcares que vamos apresentar poderiam ser chamados de primos pobres. Além do açúcar mascavo e do demerara, também podemos produzir o açúcar branco cristal e o açúcar refinado a partir da cana-de-açúcar. O processo de fabricação desses dois tipos é semelhante ao do demerara, com uma diferença marcante. Na produção do açúcar branco, além do hidróxido de cálcio, são adicionados outros compostos químicos. Esses compostos são chamados de sulfitos, e são eles que reagem com o açúcar, tornando-o branco. Essa reação química é o que dá ao açúcar branco aquela aparência clara e brilhante, mas também contribui para a perda de praticamente todos os nutrientes originais da cana. O problema é que, além de remover as substâncias responsáveis pela cor do açúcar, a adição de sulfitos também elimina quase todas as vitaminas e minerais presentes. E talvez esse seja o ponto mais controverso do açúcar branco. Será que vale a pena consumir um alimento altamente calórico, pobre em nutrientes e ainda submetido à adição de compostos químicos? Além da adição de sulfitos, os açúcares cristal e refinado também passam por um processo de cristalização. No caso do açúcar cristal, essa é a etapa final da sua produção. Já o açúcar refinado, aquele bem fininho e branco,
ainda precisa passar por mais uma fase: o refinamento. Por mais que o refinamento seja o grande vilão do processamento do açúcar, ele é apenas a etapa final que transforma o açúcar cristal em um açúcar mais fino. A maior parte da perda de vitaminas e minerais ocorre no início do processo, com a adição dos sulfitos. E é justamente por passar por todas essas etapas que os açúcares brancos têm menos vitaminas e minerais do que os açúcares marrons. Veja o cálcio, por exemplo. Em 100 gramas de açúcar mascavo, encontramos 127 mg de cálcio. Esse valor cai para 85 no açúcar demerara, 8 no açúcar branco cristal e apenas 4 mg no açúcar refinado. O mesmo acontece com o magnésio. São 50 mg no açúcar mascavo, 30 no demerara e apenas 1 mg nos açúcares brancos. Se considerássemos apenas os micronutrientes, o açúcar mascavo seria claramente superior. Então, será que temos um vencedor? O mascavo é mesmo mais saudável? Vamos fazer uma comparação interessante. 100 ml de leite, que é uma boa fonte de cálcio, tem cerca de 100 mg do mineral. Impressionante. O açúcar mascavo tem até mais cálcio que o leite. Mas atenção, 100 gramas de açúcar mascavo equivalem a cerca de 5 colheres de sopa cheias, o que soma aproximadamente 370 calorias. Já o leite semidesnatado tem apenas 55 calorias em um copo pequeno. Além disso, o leite fornece proteínas e outras vitaminas, como as do complexo B. Em outras palavras, tentar usar o açúcar como fonte de vitaminas e minerais tem um efeito colateral importante: o aumento calórico da dieta. E isso pode levar ao sobrepeso, alterar o paladar e ainda reduzir o consumo de outros nutrientes essenciais. Para cada vitamina ou mineral que existe no açúcar, há pelo menos 5 outros alimentos menos calóricos e muito mais saudáveis como fonte. Então, a dica aqui é bem clara. Pense primeiro nas fontes mais nutritivas e acessíveis de vitaminas e minerais e só depois no açúcar. O açúcar mascavo realmente tem mais nutrientes que o branco, e muita gente decide fazer essa substituição para melhorar a alimentação. Mas mesmo sabendo que existem opções alimentares mais saudáveis, muitos acreditam que vale a pena tentar. Só que, ao trocar o açúcar branco pelo mascavo, um problema inesperado pode surgir. O açúcar mascavo é mais grosso, porque não passa pela etapa final de refinamento. Isso faz com que ele demore mais para se dissolver em bebidas como café, chá ou sucos naturais. Como muita gente não tem paciência para ficar mexendo por muito tempo, acaba colocando mais açúcar do que antes só para alcançar o mesmo sabor doce. E você já passou por isso? Me conta aí nos comentários. Antes, uma xícara de café com açúcar refinado tinha cerca de 40 calorias. Depois da troca, com a quantidade aumentada, pode chegar a 75 calorias por xícara. Só para comparar, com essas mesmas 75 calorias, daria para comer uma fruta inteira, que tem muito mais vitaminas, minerais e fibras do que qualquer colher de açúcar mascavo. Compensa? Nem um pouco. Só por essa dica, esse vídeo já merece o seu like, não é mesmo? A verdade é que, se você ainda quiser usar açúcar, o melhor é escolher aquele que te permita usar menos. É isso que vai fazer diferença de verdade no resultado final da sua saúde e do seu prato. Procure vitaminas e minerais em outros alimentos, como frutas, vegetais, cereais, leguminosas e sementes. Não vale a pena usar o açúcar como fonte de micronutrientes, já que todos eles refinado, mascavo, demerara ou cristal são praticamente iguais em calorias, e todos são bastante calóricos. Ou será que não? Para encerrar esse vídeo com chave de ouro, vamos falar agora sobre o açúcar light e o açúcar de coco. Sim, açúcar light existe. Ele é uma mistura de 50% de sacarose ou açúcar comum com 50% de adoçantes não nutritivos, ou seja, 100 calorias. O resultado? Um açúcar com menos calorias por porção. Ele costuma ser indicado para pessoas que querem reduzir o consumo calórico, mas que não gostam do gosto característico dos adoçantes puros. Mas atenção, ele funciona como um meio termo entre o açúcar e o adoçante. O problema é que, buscando um sabor mais doce, muita gente acaba aumentando a quantidade usada, o que anula o benefício calórico. Isso é parecido com o que acontece com o açúcar mascavo, lembra? Por isso, nossa dica é: se você tem indicação para usar adoçantes, como no caso de diabetes, use e se adapte a eles de vez. Aliás, já falei mais sobre isso neste vídeo aqui do canal. Agora, se você não tem nenhuma necessidade clínica, mas quer reduzir o açúcar da dieta, a melhor estratégia é ir diminuindo a quantidade aos poucos. Assim você acostuma o seu paladar ao sabor original dos alimentos e não fica refém do gosto doce para conseguir comer qualquer coisa. Por experiência própria, dá para ir reduzindo o açúcar do cafezinho até você conseguir tomar sem açúcar.
Aconteceu comigo. Já o açúcar de coco é extraído da seiva do coqueiro. Ele passa por um processamento parecido com o do açúcar mascavo. Por isso conserva algumas vitaminas e minerais do alimento original. Mas o valor calórico é praticamente igual ao dos outros açúcares que comentamos aqui, exceto pelo açúcar light. Então, mais uma vez, o melhor açúcar é aquele que você consome menos. O açúcar de coco também é conhecido por ter um índice glicêmico mais baixo, e por isso muita gente acredita que ele seja uma escolha mais inteligente. Se quiser, deixe nos comentários índice glicêmico, para que a gente possa fazer um vídeo explicando essa história toda do açúcar de coco. Por enquanto, a mensagem é clara. Açúcar, quanto menos, melhor. Agora vamos às 3 dicas para você reduzir a quantidade de açúcares no seu dia a dia. Primeira dica: em vez de adicionar açúcar, experimente realçar o sabor dos alimentos com especiarias como canela, baunilha, coco ralado sem açúcar ou até gotas de limão. Esses ingredientes podem ser usados em frutas, mingaus, vitaminas e outras preparações, oferecendo um sabor agradável sem a necessidade do doce adicionado. Com o tempo, você perceberá que o gosto natural dos alimentos é suficiente e até mais interessante. Outra dica valiosa é reduzir o açúcar de forma gradual. Se você costuma adoçar o café com 2 colheres, tente passar para 1,5 colheres por alguns dias, depois 1 colher e assim por diante. O paladar humano tem uma grande capacidade de adaptação, e ao dar esse tempo, você evita o choque do sabor e torna o processo de redução mais natural e sustentável no dia a dia. Por fim, a terceira dica: fique atento aos rótulos dos produtos industrializados. Muitos alimentos vendidos como naturais, fit ou integrais contêm grandes quantidades de açúcar escondidos sob nomes como xarope de glicose, maltodextrina ou frutose. Ao desenvolver o hábito de ler os ingredientes, você consegue identificar e evitar esses vilões disfarçados, diminuindo o consumo de açúcar mesmo sem perceber. E agora, qual será o próximo vídeo que você vai assistir? Vou deixar aqui ao lado 2 recomendações para você. Meu nome é Ricardo Parente e este é o Mundo Vida Nutri. Um grande abraço. Pode comer um docinho de vez em quando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.